Só essa luz aqui da frente, nós iríamos assim aproveitar um pouquinho mais o nosso slide ali, né? O propósito e conteúdo dos reis. Reis, aqui é uma referência aos livros, por enquanto, tá bom? Que narra a história dos reis. Então, reis é mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos. Foi uma época assim que a gente vê os acontecimentos políticos de uma forma muito forte, as alianças e as famílias que ocupavam a monarquia, o reinado. Então, assim, não é apenas isto, né, de compilações importantes e significativas na vida social de Israel e Judá, mas na realidade ela não contém apenas uma narrativa histórica aí de 400 anos, que é o período aí mais forte e mais claro dos reis. Pode ir em frente aí, Alisson. Então, ao contrário disso, ela tem um propósito teológico. Nós estamos, só fazer um link aqui, nós estamos estudando aí e pregando no domingo à noite sobre o reino dos céus, né? E uma das coisas que eu quero que você observe aqui é uma comparação do reinado messiânico de Cristo, cuja expressão bíblica que é seu reinado jamais terá fim, com o reinado desse período da monarquia. Levantava um rei, caía, subia outro. Quer dizer, não havia estabilidade nesses reinos, ou nessas monarquias. Tem uma diferença entre o sul e o norte. As do sul eram mais frequentes, era uma realidade diferente do reino do norte. Agora apagou mesmo. Então, o autor, ele seleciona e enfatiza o povo e os eventos que são significativos no plano moral e religioso. Essas narrativas não só fazem parte da preparação do palco da aliança do Antigo Testamento para a vinda de Cristo, mas é também para nos mostrar o zelo de Deus, que Deus sempre teve com o seu povo. Então, o aspecto moral, o aspecto religioso, ele está amplamente contemplado aqui. E este livro, como a história destes reis, serve para nos mostrar e apresentar que Deus, ele é o Senhor da história. Eu acho que a mensagem mais importante dos reis é para nos mostrar que Deus é o Senhor da história. Deus não é o Senhor só da igreja, como pensam alguns tão limitadamente. Não é o Senhor só da nossa vida num aspecto individualista, pessoal, embora o seja também. Mas Deus é o Senhor da história, porque nós estamos precisando de falar muito isso, proclamar muito isso, incluir este assunto nas nossas pregações, na nossa postura de vida, porque ele é não só razoável, mas ele é o quadro mais importante de nós nos posicionarmos como seres humanos. Nós vivemos numa época que os homens e mulheres são muito mal resolvidos. O que tem de gente mal resolvido no mundo hoje é uma coisa absurda. Pessoas mal resolvidas. O crente tem tudo para ser uma pessoa bem resolvida na sua vida, em todos os aspectos. Uma das razões de por que o mundo está tão cheio de pessoas doentias, mal resolvidas, é porque baniram Deus do seu trono, colocaram para a esquerda e colocaram o homem no trono da terra, e isso está fazendo muito mal.
Nós vivemos a era, irmãos, do apogeu do humanismo. Nunca se viu de uma forma tão escancarada esta banalização do nome de Deus. O ateísmo. Nós vivemos num mundo pós-moderno. Esse mundo pós-moderno não reconhece um Deus soberano, um Deus criador, um Deus que é Senhor da história, do céu e da terra, que governa sobre todas as coisas, porque Ele é o criador de todas as coisas. Deus tem o governo de todas as coisas por um direito de criação, é óbvio. Você compra um carro e quer o direito dele, e Deus criou todas as coisas e o homem não quer dar a ele a glória que é devida ao seu nome. Então, pelo fato de banir Deus do centro do governo, do senhorio da história, e colocar o homem como o agente com o seu livre-arbítrio, não é assim? Então, como o agente de si mesmo, é que o homem tem ficado tão mal resolvido. Então, o livro dos Reis é para nos mostrar a grande mensagem. Se nós quiséssemos ir para casa, nós já podíamos, porque o resto agora são informações. Mas a grande mensagem do livro de Reis é que, ou da cronologia dos reis de Israel e de Judá, é para mostrar que Deus é o Senhor da história. Quero só lembrar um quadro para você. Lá na frente nós vamos ter que deparar com o triste episódio, como nós lemos, que a ira de Deus, apesar de Josias ter achado o livro da lei, ter restabelecido a aliança de Deus com Judá, apesar dele ter arrependido, rasgado as suas vestes, levado o povo ao arrependimento, quebrado toda a idolatria de Jerusalém e de todo o território de Judá, não foi só de Jerusalém, de todos os arredores de Judá, apesar dele ter consultado o Senhor, apesar da sua piedade, que não teve outro semelhante a ele depois dele, nem antes, diz ali o texto, apesar de tudo isso, o texto ainda registra assim: porém, a ira do Senhor não se retirou de Judá. Judá ficou namorando e copiando os pecados de Israel, e a ira de Deus, que baniu Israel da história, agora estava pronta a ser derramada sobre Judá. Só não iria bani-lo da história porque ele tinha uma aliança com aquele povo que deveria chegar na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que não baniu ali, deixou para banir depois. Mas é muito sério isto. E quando o povo de Israel está na Babilônia, Daniel depara lá com um rei perverso chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor não reconhecia a Deus, a ponto dele construir aquela beleza toda da Babilônia, e um dia, naquele jardim suspenso do seu palácio residencial, segundo os historiadores, dali ele contemplava toda a cidade da Babilônia, todos os seus bairros, e ele, olhando a Babilônia, ele resolveu exaltar a si mesmo e dizer: ó soberano rei Nabucodonosor, quem é semelhante a ti no céu e na terra? Ele se exaltou sobremaneira naquele dia. A loucura de Nabucodonosor está registrada lá em Daniel. Então a mão de Deus pesou sobre ele, e ele teve que abandonar o palácio, foi para o campo, e ali ele pastou como animal. Cresceu pelo em Nabucodonosor, e ele ficou todo peludo, como um gorila, assim, né? O seu corpo todo peludo, e ali ele ficava no sol causticante do dia e era batizado com o sereno da noite, diz o texto. E Daniel registra isto, e para dizer o seguinte: tudo isto para ele entender que o céu domina sobre a terra, ou seja, que Deus é o Senhor da história. O soberano não é Nabucodonosor, é Deus, é o soberano da história.
E isto é algo que nós estamos precisando de dizer em alto e bom som dentro da nossa geração. Há um trono que governa todas as coisas e Deus está sentado nesse trono. Quando Isaías viu o trono de Jerusalém vazio, no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, ele olhava para o trono de Judá, estava vazio, ele olhava para o trono de Deus, estava ocupado. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e governando sobre todas as coisas. Então, o livro do rei, dos reis, e a cronologia, a história dos reis, é para nos mostrar que Deus é o Senhor soberano de todas as coisas. Ok? Claro até aqui? Então vamos ver alguns dados importantes desta história. Pode passar aí, viu, Alisson? Quando nós pegamos a cronologia de Israel, é o meu que não está passando, o Alisson, eu estou falando que é o seu, viu? Bom, quando nós pegamos a cronologia de Israel, nós somos obrigados a estudar o seguinte. Só recordando assim rapidinho com os irmãos, depois que entraram na terra prometida, veio um período de 350 anos de história, Noel, chamado período dos juízes. Israel estabeleceu como nação e era governado por juízes. Não satisfeitos com os juízes, era muito oscilante esse período, então eles pediram um rei, e Deus deu a Israel um rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Não fazendo as provas aqui agora com o auditório, tá bom? O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, ele começou bem o seu reinado, e esse período, chamado período do Reino Unido, é um período de 120 anos. Esse período de 120 anos, chamado Reino Unido, porque quando nesta fase da história de Israel, que nós falamos assim, Reino Unido, nós estamos, ou rei de Israel, nós estamos numa linguagem que descreve todo o território da Palestina. Aqui mostra, o território da Palestina, e esse território então era governado pelo mesmo rei. No caso, Saul, depois 40 anos, depois 40 anos com Davi, 40 com Salomão. Foi um tempo de prosperidade, foi um tempo de extensão do território, foi um tempo de construção de palácio, de construção do templo, foi um tempo áureo de euforia, de alegria, de prosperidade, de fortalecimento de Israel enquanto nação. Israel ganhou o respeito dos seus vizinhos, tanto do Egito como da Síria, da Assíria, e enfim. Então foi um tempo de grande abundância, muito ouro. A gente fica apavorado quando começa a ler a quantidade de ouro. E a primeira vez que eu li a minha Bíblia toda, eu lembro, eu tinha uns 17 anos, e eu ficava apavorado com a quantidade de ouro. Nunca tinha ouvido falar de tanto ouro, né? E o templo coberto de ouro, e ouro para lá, e ouro para cá, e guardou mais tantas barras de ouro. E, Milson, a gente fica até assustado, né? Com tanto ouro. E depois, quando vieram os outros reis, fizeram o que era mal perante o Senhor, e caiu, e começaram a ter que entregar aquele ouro, arrancar ouro da casa do Senhor, para entregar para o inimigo, para ele para evitar a guerra. Aquilo me dava uma tristeza, era uma decadência moral e espiritual daquele povo. Passa o próximo aí. Aqui tem um esboço desse Reino Unido, e só mostrando assim rapidinho, porque eu quero que você acompanhe na minha tela esse quadro assim, Saul foi ungido rei de Israel, aqui no ano 1050, e ele começou bem. Saul, um homem que começou bem e acabou mal, não é?
ele não fez um bom reinado, mas reinou 40 anos em Israel. O segundo depois dele foi Davi. Davi, sim, foi o verdadeiro rei de Israel, porque Saul é a única vez na história de Judá que a monarquia muda de família. A família de Saul era da tribo de Benjamim. Davi era de qual tribo? Hein? Judá. Pode falar isso com convicção, né? Davi era da tribo de Judá. Então, como Saul fez o que era mal perante o Senhor, e Deus tinha uma promessa, lembra que nós lemos que lá em Gênesis 49, que o cetro não sairia da casa de Judá, lá em Gênesis 49, lembra? Então, agora o cetro está na casa, na tribo de Judá, na pessoa de Davi, um rei traçado segundo o coração de Deus. Ele reina 40 anos, e depois dele vem Salomão. Davi teve um problema muito sério no fim da sua vida. Aquele pecado dele com Batseba arruinou todo o seu reinado, e a paz fugiu da casa dele. Enfim, ele teve duras consequências, e ele foi um homem de guerra. Davi foi um homem de guerra. Eu gosto de ler a história de Davi. Aliás, Charles Swindoll, um autor moderno, uma leitura muito gostosa, ele está escrevendo uma série de livros chamada Heróis da Fé. Então ele pega as biografias. Tem lá a biografia de Paulo, coisa mais linda ali, a biografia de Paulo escrita por Charles Swindoll. E tem também a biografia de Davi, como tem de Eli, de várias mulheres, né, também da Bíblia. E se você puder ler Charles Swindoll, Davi, a história de Davi, a biografia de Davi, eu sei que você será muito fortalecido, edificado. Davi foi um homem de guerra, um político por excelência, um estrategista de guerra, um poeta. O que mais que Davi foi? Músico. Foi a época que mais se escreveu salmos, poemas, e ele compôs os cantores, né, Samuel, lá da casa do Senhor, os levitas. E Salomão depois fez uniforme para todo mundo, cada um segundo o seu turno tinha um uniforme. Todo mundo ficava admirado de ver a beleza e a grandeza do reinado. Então, Davi foi um homem de guerra, tanto que ele quis construir a casa do Senhor e foi impedido, porque disse: as suas mãos estão cheias de sangue. Ninguém expandiu tanto o território de Jerusalém, o território da Palestina, de Israel, como Davi, e não alcançou os limites que era para ter alcançado. Israel nunca tomou posse da terra toda que Deus lhe dera. Sabiam disso? Nunca tomou posse da terra toda que Deus lhe dera, que era desde o Egito até o Eufrates. Nunca foi lá. Foi no reino de Davi que mais expandiu o território, mas chegou longe de onde Deus tinha dado aquela nação. Salomão, que veio substituir Davi, um filho de Davi, aliás, o segundo filho dele com Batseba. Salomão, ele já ganhou esse nome e reinou. A palavra Salomão ali, se você tirar o ão, você vai ver Salom, né? Que vem do radical Shalom. Shalom é o quê? Paz. Paz sobre Israel, né? Então Salomão não foi um homem de guerra. Salomão foi um rei completamente diferente de Davi. Ele já ganhou esse nome, já manifestando que o reinado dele seria um reinado pacífico. Então ele manteve as alianças. Muitas pessoas não sabem por que ele arrumou tantas mulheres e concubinas, porque eram quase que objetos de troca entre reinos. Casava, fazia aliança com aquele reino, evitava guerra e etc, né? Então, Salomão, ele vai reinar 40 anos em Jerusalém, mas ele comete tantos pecados que Deus então resolve que ele iria dividir o reino, né?
e isso custou duro para a nação de Israel. Passa o próximo slide aí para mim. Então, o reino agora é dividido, não com Salomão por amor de Davi, mas com Roboão. Roboão era filho de Salomão, neto de Davi. Então, Roboão é aquele que tomou o conselho com os jovens, com os anciãos falaram assim: alivia o povo. E ele foi tomar conselho com os jovens falaram assim: aumenta o imposto porque fica melhor para nós. Quanto maior a arrecadação, melhor para os nossos banquetes, não é? Brasília devia ouvir isto. Então, aqui, agora com Roboão, o reino é dividido. Irmãos, daqui para frente, a linguagem bíblica, ela vai tomar uma nova diretriz. Quando falar Israel, não está mais falando todo o território de Israel, mas está falando as tribos do norte, o reino do norte, Israel, reino do norte. Jeroboão, que era um engenheiro de terraplanagem lá de Israel, ele foi quem liderou a rebelião, e o território de Israel, 10 tribos seguiram a Jeroboão, formaram aqui o reino do norte, com capital em Samaria, que está bem aqui, e o reino do sul ficou com essas 2 tribos, com a capital em Jerusalém, mantida a capital em Jerusalém. Então, daqui em diante, nós vamos ter que estudar estas 2 realidades, reino do sul e reino do norte. Quando falar neste reino do sul, nós estamos falando aqui em Judá. Quando falar reino do norte, estamos falando em Israel. Pode seguir. Agora eu vou dar uma passada assim rápida, só nessa cronologia, para os irmãos verem algumas coisas. Eu não fiz aqui, eu deixei para mais adiante. Eu quero dar uma aula também sobre a cronologia dos profetas. É interessante quando a gente pega um quadro cronológico aqui dos reis e vemos o período que cada profeta profetizou aqui em Jerusalém, não é? Mas depois eu vou fazer um cronograma dos profetas, uma cronologia deles. Então aqui nós vamos ver assim: doravante, reino do sul e o reino do norte, ou reino de Judá e reino de Israel. Roboão, e entra aqui na história Jeroboão no ano 31 antes de Cristo. A partir daqui nós vamos ver no território da Palestina 2 reinos diferentes. Agora o que eu quero que você observe é o seguinte: em Judá e em Jerusalém, em Judá e em Israel, todos os reis de Israel, sem exceção, fez o que era mal perante o Senhor. Todos. Alguns a Bíblia às vezes não registra, mas você vê pela atitude deles que fez o que era mal. Agora olha, enquanto a sucessão de reis aqui em Judá, e olha aqui a sucessão de reis em Israel. Todos esses reis, presta atenção nisso, todos esses reis da linhagem de Davi vão seguir a monarquia de Davi. Nunca teve aqui um rei que não fosse da descendência de Davi. É diferente das tribos do norte. Aqui nas tribos do norte, se você pegar para ler em Israel, que todos fizeram mal. Aqui em Judá, lá uma vez ou outra, tinha um que fazia o que era bom perante o Senhor, está vendo? Asa fez o que era bom perante o Senhor. Nós vamos ver um outro quadro que mostra assim rapidinho o reinado de cada um do tempo. Agora aqui era uma bagunça, um matava o outro, o general matava o rei e ficava rei no lugar dele, aí vinha os filhos do outro e matava o de cá e tomava. Então teve reis aqui em Israel que governou 3 meses, 3 anos, 1 ano, e pouquíssimos reinados longos. E quando eram reinados longos, como o caso de um desse aqui, Acabe,
que foi um reinado um pouco maior, era com tirania, com perversidade, com maldade. A tirania dele era tal que ninguém se levantava contra ele. Pois não, Samuel? Sim, no Reino do Norte. O Samuel está falando, parece que havia uma progressão da maldade no Reino do Norte. Cada rei parece que tinha obrigação de ser pior do que o seu antecessor. É mais ou menos isso. E eles, verdade, e eu aprendi uma coisa muito interessante com esses reis. Nós vamos ver aqui que eles foram provocando a ira de Deus de uma tal forma que o resultado disso não vai acabar bem. Você aguarda para ver. Passa o próximo aí. Então aqui é um quadro cronológico, tem a referência bíblica, tem o rei com o seu período aqui do reinado, né, a data, e se ele fez o que era bom, se ele fez o que era mal. Olha que os de Israel todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Esse aqui eu errei, tá? Não, eu me referi aqui a Uzias. Esse Jeroboão aqui foi na época que o profeta Oséias era profeta. Então, foi um período de muita prosperidade aqui no norte e de muita maldade. Esse homem conseguiu superar a maldade dos outros, a ponto de ganhar um registro especial nas escrituras. Mas eles fizeram constantemente o que era mal. E isto começou a ter um problema sério que os profetas levantaram, que os reis de Judá, em vez de verem a maldade do reino do norte, e se recuar, e se recorrer ao Senhor, e buscar ao Senhor de todo o seu coração, sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a copiar os pecados do reino do norte. Olha que coisa absurda. Nós temos a mania de copiar a maldade dos outros, tanto que os profetas diziam, o mal vem do norte. Vocês já leram essa expressão nos profetas? Era uma expressão rotineira entre os profetas. O mal vem do norte. Deus levantava o profeta, eles judiavam, matavam, batiam, ignoravam aqueles profetas, mas eles condenavam o pecado deles. E o mal vem do norte, e eles foram provocando a ira de Deus, a maldade. Ninguém, não tinha estabilidade, um matava o outro, e para tomar o seu reinado, e era uma sucessão, como bem expressou ali o Samuel, da maldade. Todos fizeram o que era, o que era mal perante o Senhor. Vamos ao próximo quadro. Então, aqui, só volta um pouquinho, só para eu pegar o fio da meada ali. Acás, que também fez o que era mal perante o Senhor, teve um reinado longo. Pode ir em frente. Olha o reinado dele, foi um reinado longo. Acontece que nesse período Israel foi provocando tanto a ira de Deus, e foi ficando tão insuportável a situação, que chegou no ano 722, veio o período da queda vergonhosa da tribo do norte, a Assíria. A gente faz uma confusão ali, porque tem Síria e tem Assíria. Se você pega o mapa, você vai ver que são duas nações completamente diferentes. Os sírios não eram gente muito boa, mas era um pouquinho melhor do que os assírios. Os assírios, eles eram extremamente tiranos, eles eram bárbaros. As estratégias de guerra deles eram de arrancar olho, de cortar a orelha, assim, eles eram extremamente maldosos. E quando ele pegava um povo estranho e fazia uma carnificina ali, eles não poupavam crianças, sacrificavam a Moloque, os seus deuses, enfim, eles eram cruéis. A Síria hoje é o território de onde? Vocês sabem? Hein? A Síria? Não, o Iraque.
A Síria é a região ali do Iraque, né? Então, muita gente boa, né? Olha só, quando as tribos do norte, quando Israel foi dominado pela Síria, a situação foi terrível, a ponto de passarem argola no nariz dos príncipes, das mulheres importantes, e levá-los arrastados pelo deserto, umas coisas absurdas assim, e a maldade, e eles destruíram esse território de uma tal forma que Israel nunca mais se recompôs, nunca mais Israel se recompôs, nunca mais, como nação, nunca mais. É diferente da tribo do sul, que é levado para o cativeiro e volta. Eles nunca voltaram, nunca se refizeram como nação, dispersaram e enfim. Mas por quê? Porque nós estamos estudando aqui uma linhagem da aliança, da promessa. A promessa agora não estava lá na tribo do norte, estava onde? Na tribo do sul, não é? Estava lá na descendência de Davi. Então, mas olha só, a lista desses homens não era boa. Então vem aqui os reis de Israel, em vez de aprender a lição aqui dos seus irmãos, dos seus parentes, que provocaram a ira de Deus, e que Deus os destruiu com um povo muito cruel, eles foram seguir os mesmos pecados. Olha aqui, irmãos, Ezequias faz o que é reto perante o Senhor, vem Manassés, faz o que é mal, Amor copia, aí vem Josias, que nós lemos a história dele, começa a reinar com 8 anos de idade, fez o que era reto perante o Senhor, mas a maldade desse povo já tinha chegado aos céus. Vem Joacás, filho dele, faz o que é mal, e vem agora essa sucessão aqui muito rápida, morre um, vem o outro, morre um, vem o outro, fazendo o que é mal perante o Senhor. Passa aí o nosso slide, até que chega em 586, transbordou o cálice da ira de Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção, eu aprendi isso numa linguagem de Apocalipse. Apocalipse fala do dia da ira do Senhor, quando o cálice da ira do Senhor vai enchendo, até que transborda. Um dia ele vai transbordar sobre a terra. O dia do Senhor é um dia quando o cálice da ira do nosso Deus, que vai enchendo, até que transborda. Essa história desses reis é um demonstrativo escatológico do que será no fim. Deus foi enchendo o cálice da sua ira, até que chega um momento em que transborda o cálice da ira do Senhor, e agora Judá, as tribos do sul, são tomadas por um povo. Qual povo que toma eles aqui, vocês lembram? Guardam esta data aqui, 586. 586, vem o rei Nabucodonosor, invade Jerusalém, e faz uma arruaça em Jerusalém, destrói o templo, destrói as casas, mata pessoas, leva muita gente para Jerusalém, para Babilônia, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. E agora há uma profecia da parte do Senhor que eles ficariam ali 70 anos na Babilônia. Foi só com o cativeiro da Babilônia que Israel conseguiu banir a idolatria do seu território. Mas esse cativeiro iria agora lhe custar 70 anos. Foi tempo vergonhoso. Cadê aquele tempo áureo? Cadê o ouro do templo? Agora eles iam lá no templo, estava lá dentro do templo, sabe o que? Jumentos, coçando o seu pelo nas pedras do templo. Virou abominação, ficou a ermo. Jerusalém destruído.
E foi um tempo de calamidade, de tristeza, tanto que o foco da história bíblica abandona Jerusalém. A história bíblica nesse período está concentrada lá na Babilônia. Os registros que nós temos são agora do foco da revelação, não cá em Jerusalém, no templo do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que nada. Lê o Salmo 137, abre aí. Olha a situação desse povo na Babilônia. Vamos ver o Salmo 137. Então, esses reis, juntamente com o povo, foi fazendo o que era mal, até que o cálice da ira de Deus transbordou, e transbordou contra o seu próprio povo. Essa história de que Deus não se ira com o seu próprio povo, Noel, não é verdadeira. Deus se irou com o seu próprio povo e mandou para o cativeiro, e lá eles seriam escravos por 70 anos. Tinham saído do Egito nessa condição há quase 1000 anos atrás. Agora voltariam a ser escravos. E o judeu era soberbo. Quando Jesus falou assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. Eles falaram assim: nunca fomos escravos de ninguém. Oh, mentira! Aí, sendo escravos. Então, diz aí o Salmo 137, olha aí: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Chorávamos. O texto continua dizendo: os salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E eles respondem: como cantarei o canto do Senhor em terra estranha? Como que eu vou cantar as melodias de Sião, as alegrias de Sião nessa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, olha a saudade que eles tinham de Jerusalém, que se resseca a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, Jerusalém, minha maior alegria. Quer dizer, aqui não tem alegria, está lá. Mas eu acho interessante o complemento desse salmo, quando o salmista fala assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, nos dias de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Não é isso? Filhos de Babilônia que há de ser destruído. Feliz aquele que te deram pago do mal que nos fizeste, com os filhos da Babilônia. E como os filhos de Edom, feliz aquele que pegaram os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nós lemos lá no profeta Obadias, no versículo 11, que quando a Babilônia invadiu Jerusalém, os filhos de Edom, eles eram um povo que não gostava de trabalhar, vivia no alto da montanha, saqueadores, se formavam em bandos para invadir fazendas, propriedades e tomar carruagens no deserto e coisas minutas dessa natureza. Diz que quando Babilônia invadiu Jerusalém, eles foram para lá para tomar os despojos, e aquilo que não servia para os babilônios servia para eles. Encontravam um judeu gemendo, eles na encruzilhada, em vez de eles dar uma água para ele reviver, acabava de matar para tomar até a roupa do corpo dele. E eles ficaram olhando e esperando a vez dele como chacais para comer a carniça, e diziam e gritavam com os babilônios: arrasai-a, arrasai até os fundamentos. Eles estão sendo lembrados. Então, esta situação, os reis de Israel encerram aqui. Daqui para frente, nós vamos ver uma sucessão da história bíblica num contexto completamente adverso. Passa o próximo slide aí. Desculpa, volta nesse aí, só um pouquinho. Vem aqui então, o período de Esdras, Neemias, tem até uns profetas aqui no meio, e até o ano 400, pega aqui, a partir desse período aqui, o ano 500, nós vamos ver depois na outra cronologia, eles começam a voltar do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, Deus começa a trazê-los de volta, sob a liderança de Zorobabel, que era um dos príncipes
ainda de Judá que restavam e da linhagem de Davi. Bom, passa o próximo quadro. Esse próximo quadro aqui não vou contemplar, que ele só mostra o período aqui, ó. Teve reis lá que reinou 6 meses, 1 ano, ó, tudo fez o que era mal para o Senhor. Isso aqui fez o que é bom, isso aqui fez o que era mal. Então, joia, não joia, né? E por aí vai. E esses reis, pode passar aí em frente. Há uma cronologia, pode passar também, que nós já mostramos. Eu quero concluir aqui. Eu descrevi aqui para nossa conclusão a história de 2 reis. Esse rei Acabe, ele reinou aonde? Na tribo do norte ou na tribo do sul? Israel. Então é tribo do norte, né? Israel é tribo do norte. Acabe, lembra dessa figurinha aí? Gente boa até meio-dia, né? Gente boa esse Acabe, até meio-dia, mais ou menos. Filho de Omri, um outro rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que vieram antes dele, viu, Samuel? Era a sucessão do erro. Casou-se com uma mulher também, gente muito boa, né? Chamada Jezabel, idólatra, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Olha onde o homem foi casar. Edificou altar ao deus Baal e o serviu. Hein? Elias, o profeta Elias foi profeta nesse tempo aqui. Muito bonita a história do profeta Elias. Casou-se, guarda isso aqui, ó. Ele introduziu o culto a Baal. A história de Acabe, sua mulher, os seus maus, perversidade, idolatria, estão nesses capítulos aqui para quem quiser ler. Perseguiu os profetas do Senhor, incentivado pela sua mulher. Aliás, ela que mandava lá na casa, viu? Era uma casa que a mulher não respeitava o marido, mandava, fazia e acontecia. Perseguiu os profetas do Senhor, tomou na marra a vinha de Nabote e o matou com falsidade, introduziu no território de Israel o culto a Baal. Isso aqui é importante. Até nesse período a idolatria de Israel é porque eles adoravam o bezerro de ouro, mas não adoravam Baal. Presta atenção, que a gente pensa que é tudo a mesma coisa. Não, senhor. Quando dividiu o reino do sul e o reino do norte, Jeroboão, para não deixar o povo voltar em Jerusalém para a festa da Páscoa, para o sacrifício, e o coração deles inclinar a voltar à unificação do território, ele criou lá em Gilgal, né? Mandou construir um bezerro de ouro e disse para Israel: eis o seu Deus que te tirou do Egito. E como que o povo sem discernimento foi adorar aquele bezerro de ouro? Então Jeroboão introduziu Israel o culto ao bezerro de ouro, sob a influência do Egito. Com o reinado de Acabe, é introduzido em Israel, além do culto ao bezerro, agora o culto a Baal. O culto ao bezerro não estava vingando muito bem, mas o culto a Baal pegou muito bem e se alastrou. Então provocaram a ira de Deus excessivamente com esse culto a Baal. Acabe morre e os cães vieram lamber o seu sangue, segundo uma profecia. Próximo quadro. Separei aqui o rei Josias. A contrário do censo de Acabe, Josias foi um rei que reinou 31 anos em Israel, agora em Judá, desculpa. O outro era Israel, esse é Judá, e fez o que era reto perante o Senhor, não copiou os pecados do norte. Começou a reinar com 8 anos de idade, filho de Amon, e ele começa as suas atividades. Repara o templo, foi nesse período que o livro da lei foi achado. Nesse período a profetisa Hulda prediz a ruína de Jerusalém. Josias convoca o povo para a casa do Senhor, manda restaurar a casa do Senhor, ajunta todo o povo e renova a aliança com o Senhor, derriba os altares da idolatria, aboliu a idolatria lá de Israel, celebra a Páscoa,
mas ele provocou o rei do Egito e foi morto por ele. Mas fez o que era reto perante o Senhor, piedoso, um homem segundo o coração de Deus. O sacerdote tinha uma influência muito forte desses reis. Tem até um que fala assim: fez o rei fulano de tal o que era reto perante o Senhor todos os dias em que viveu o sacerdote Ilquias. No dia que o sacerdote Ilquias morreu, o moço descambou, né? Então o sacerdote, quando era justo e reto diante de Deus, ele tinha uma influência muito forte sobre o rei. Quando não era, tinha também, mas nesse caso, por isso que reinava com 8 anos de idade, porque uma criança com 8 anos de idade é muito difícil, né? Só mesmo num sistema monárquico para a gente entender isso. Passa o próximo slide para a gente concluir o estudo. O resumo aqui é também a conclusão do nosso estudo. Então, só para lembrar, o Reino Unido, 120 anos, de 1050 a 930, o Reino Dividido, que passa a ser sul e norte a partir de 970, nos dias do ministério de Jesus, nós vamos ver isso, que judeus e samaritanos não se davam, né? Desde essa divisão do reino, você vai ter que lembrar disso. O reino do norte, que é Israel, caiu para os assírios em 722 a.C. Samaria foi tomada e nunca mais reconstituído este reino. No ano 587 ou 86, essa data aqui, ela é por aproximação, uns vão colocar outros, não interfere. Os babilônios vieram e tomaram o reino do sul. Eles não aprenderam a lição. Podiam ter se corrigido, tendo visto a ira de Deus sobre os seus irmãos, mas não fizeram isto. E o motivo, vocês sabem, que foi a desobediência. Pode passar, eu acho que encerrou, né, Alisson? Ok. Então, não aprenderam, nem no Novo Testamento. Lá no discurso de Estevão, ele vai dizer: qual dos profetas vossos pais não perseguiram, né? Pois não, meus. É quase certo. Neemias, por exemplo, foi um governador. Ele não foi reconstituído porque ele, na verdade, esses reis governaram mesmo como reis, com toda aquela estrutura de governo, de monarquia, até o ano 586 a.C., porque depois eles vão para a Babilônia, volta, aí já é governador. Ele era governador porque é o seguinte, era sob o domínio de outro império, então ele só tinha o governo de Jerusalém, não era uma nação independente. O período dos 400 anos. Cessaram os reis, cessaram os profetas. Quando nós formos estudar os profetas, vai ser um outro quadro muito gostoso de estudar, porque nós vamos ver assim, quando que cessa a profecia, lá no Antigo Testamento, vem um período longo que Deus não levanta profetas, e foi um período de guerras, a guerra dos Macabeus, foi o período de Alexandre o Grande, foi o período dos impérios ali, dos Ptolomeus, dos Seleucidas. Então assim, vai ser uma história gostosa de estudar, mas por hora nós vamos ficar com essa cronologia dos reis. Na próxima aula nós vamos entrar no livro das Crônicas, que embora é um relato também dos reis, nós vamos dar uma visão panorâmica das crônicas. Depois que terminarmos Crônicas, nós vamos passar para o período do cativeiro da Babilônia, mas até Crônicas nós ainda vamos pegar essa fase dos reis de Israel. Vocês não percam o fio da meada, nós estamos no período dos reis, tá certo? Quando encerrarmos Crônicas,
aí nós vamos com aquele povo para o cativeiro lá da Babilônia. Mas por enquanto nós estamos no período dos reis. Está em decadência, mas ainda estão reinando lá na região. Pois não, Samuel? Perfeito. Alguma pergunta, irmãos, para nós encerrarmos? Eu sempre gosto de encerrar ali 9h40, nós já estamos passando um pouquinho. 8h40, desculpa. 9h40, tem que acordar os irmãos para ir para casa aqui, né? Aham. Fez o que era reto, mas não aboliu a idolatria de Israel, não derrubou os postes ídolos, isso que ainda deixava o povo sacrificar, adorar outras divindades, etc. Seria um estudo interessante. De repente eu até faço uma pausa na nosso cronograma para estudar a questão desses postes ídolos em Israel, o culto a Baal. Por que Israel era tão atraído ao culto a Baal, se a lei era tão clara: não terás outros deuses diante de mim? Não. Agora, e também para a gente ver o período tão curto, a insegurança. Deixa então eu só concluir com um detalhe aqui, aproveitar essa fala do seu Dário. Vocês viram quantos reis sucessivamente? Uns reinavam 40, teve um ali de 55 anos, foi o maior reinado, né? E 40, 15, 20, 30, etc. Mas sempre sucedendo. Que instabilidade naquele tempo. Agora, olha que privilégio que nós temos. O nosso rei não muda. Não tem instabilidade nesse reino que nós estamos nele. O nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, ele é para todo sempre. Nós não estamos aqui inseguros. Quem vai reinar sobre nós? Quem será o próximo? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Já pensou, Cláudia, que desespero que deveria ser, né? Nós vivemos a maravilha do Evangelho, cujo rei, o Senhor Jesus Cristo, sobe, assenta no seu trono e reina sobre nós soberanamente. Aguardamos o dia da consumação do seu reino. Nós vivemos nessa expectativa do reino dos céus, de que o melhor está por vir. Eles viviam assim: o pior está por vir. Nós vivemos o melhor está por vir, uma expectativa boa. A gente não sabe agradecer por isso, mas deveríamos aprender, né? Nosso rei é o mesmo, de geração em geração. O seu reinado não terá fim, e ele reina sobre toda a terra, né? Não é sobre um territóriozinho, é sobre toda a terra. Nós não estamos ameaçados por nenhum outro rei mais forte do que o nosso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é assim? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aguardamos um dia que toda a terra se prostrará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, Ele é Rei, pelos séculos dos séculos. Irmãos, nós vivemos um tempo privilegiado. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos estar encerrando esse momento aqui com a palavra de oração, lembrando que domingo é dia do homem presbiteriano, né? Primeiro domingo de fevereiro, dia do homem presbiteriano. Estamos nos preparando aí para receber dia 23 e 24 de fevereiro uma programação do sínodo, muito importante aqui na nossa igreja, com as federações do presbitério de Dourados. Vamos abrir o calendário de atividades aí, e vamos ter o reverendo Antônio Carlos de Menezes, Toninho, como ele é conhecido, né? Da APECOM, Antiga Comissão Nacional de Evangelização da nossa igreja,
muito bom pregador, vai ser muito edificante para a nossa vida. Ô Noel, você ora para nós, encerrando o nosso momento? Deus abençoe, uma boa noite a todos.